Então, o que que vocês precisam entender? Quando a gente ganha peso, quando a gente tem sobrepeso, tem obesidade, nós temos um corpo naturalmente mais inflamado. Então, esses nutrientes que a gente vai falar, eles contribuem para essa desinflamação, para a regeneração metabólica, para poder fazer com que o seu emagrecimento aconteça da forma correta. Então, quando a gente fala sobre ganhar peso, ou as toxinas que estão ali no nosso corpo, elas gostam de gordura, elas têm mais afinidade por gordura. Então, dentro das nossas células de gordura, costumam ter muitas toxinas. Toque em um lugar onde você tem muita gordura, não dói quando você toca? Então, é muito importante, gente, entender isso. Lugares onde a gente tem um acúmulo muito grande de gordura são lugares que têm muita toxina. O que são toxinas? Toxina é como se a gente pensasse em sujeira, coisas que inflamam o nosso corpo, que dificultam o nosso emagrecimento. E quanto mais o nosso estilo de vida está ruim, mais toxina a gente vai colocando nesse corpo, porque estresse inflama, toxina. Dormir mal inflama, toxina. Intestino que não funciona, toxina. Então a gente está sempre inflamando o nosso corpo com um estilo de vida que não está muito adequado, né? Então pensa comigo, se dentro das tuas células de gordura tem muita toxina, quando você tenta emagrecer, sabe o que acontece? Essas toxinas elas vão para o teu sangue, porque o teu corpo está tentando eliminar elas. Só que esse processo de eliminação de toxina depende de vários nutrientes. Então, qual é o problema disso? Se você emagrece da forma errada, que é cortando tudo, você não elimina essas toxinas. Se não elimina a toxina, o que acontece? A tendência de você ganhar peso novamente é muito grande, porque você não nutriu o seu corpo. Você fez dieta radical, fez dieta restritiva, o que aconteceu? Continuou inflamado, você estava feliz, porque o que vocês querem é ver o peso na balança diminuindo, certo? Só que isso não aconteceu da forma correta. Então, quanto mais você não se preocupar em eliminar as toxinas, em fazer regeneração metabólica, mais fácil fica esse efeito sanfona. Tá aí um dos motivos de vocês não conseguirem emagrecer e manter o peso que perderam, porque vocês vivem a cultura das dietas, onde a mentalidade é o quê? Corta tudo. Quem corta tudo não inclui o que deveria incluir. Porque como a gente conversou na live de ontem, muitas vezes vocês entendem que o nutriente ele está punindo o corpo de vocês. Vocês não visualizam o nutriente como algo que é bom. Então vocês querem mais é correr da fruta, correr dos legumes. Então é essa relação que tem que mudar. Para eu emagrecer, eu tenho que diminuir certas coisas, os excessos, mas eu tenho que comer mais nutriente para ajudar o quê? A toxina a ser eliminada. Então, por isso é tão importante a gente entender quais são os nutrientes que ajudam a gente a eliminar essas toxinas. Quais são os nutrientes que vão ajudar a gente a desinflamar esse corpo. Porque vocês já viram? Toda mulher já passou por isso em algum momento, gente. Aquele emagrecimento que, no fundo, você emagrece, o peso cai, mas você está toda flácida. Sabe por que essa flacidez acontece? Porque você não fez esse emagrecimento da forma correta. Então, o que a gente tem que pensar? Para a mulherada, por exemplo, que acumula muita gordura na barriga. Quando esse lugar que você acumula muita gordura tem muita toxina. E você precisa ajudar o teu corpo a eliminar essas toxinas. Então, para fazer isso da forma correta, nutrientes. Então, eu preciso que vocês tenham isso em mente. O meu emagrecimento se faz da forma correta, com o uso de nutrientes que vão ajudar o meu corpo a desinflamar, que vão ajudar nessa eliminação da toxina. Pensa comigo o seguinte, a toxina ela é dura e para eliminá-la, eu preciso transformá-la numa coisa líquida. Então ela tem que deixar de ser sólida, ela tem que virar líquida para conseguir ser eliminada. Esse processo não é fácil, esse processo é difícil, então depende de muitos nutrientes. Então, para você conseguir eliminar toxinas e emagrecer da forma correta, tendo um metabolismo acelerado, tendo um metabolismo que queime gordura, você precisa dar nutrientes para o seu corpo fazer isso. Então, os nutrientes eles são o quê? Combustível do teu corpo. Por que muitas vezes você emagrece, fica flácido, emagrece cansado, emagrece? Porque você não está fazendo da forma correta. Então, esse é o grande problema, aprender a fazer da forma correta. Se você emagrece ficando flácido, às vezes você está consumindo o quê? Pouca proteína.
Se você emagrece ali, tipo, muito cansada, está consumindo o quê? Pouco carboidrato. Então, os nutrientes todos têm que estar sendo consumidos de forma adequada, em quantidades adequadas. E é isso que vocês precisam entender, é isso que vocês vão aprender aqui hoje. Então, gente, corram depois que a gente terminar, lá no feed, e olhem os resultados das mulheres que são acompanhadas por mim, que fazem, né, o protocolo de regeneração metabólica. Todas elas perdem sem sofrimento, emagrecem comendo o que gostam, sem passar fome e aprendendo a nutrir o corpo. Então, o ponto principal é esse. Aqui as mulheres entendem que não é preciso passar fome, é preciso nutrir o corpo, é preciso dar ao corpo esses nutrientes que a gente vai falar aqui. Então, no momento que você entende isso, aí volto para a live de ontem, trabalha a tua mentalidade, para que a sua mentalidade te ajude no processo de emagrecimento, entendendo que não tem alimento proibido, alimento milagroso, alimento que, né, é trabalhar a mentalidade, lembrem, mente magra, corpo magro. Então, eu preciso trabalhar a minha mentalidade para ela me ajudar no processo de emagrecimento. Além disso, eu preciso dar ao meu corpo os nutrientes necessários para que ele consiga fazer regeneração metabólica, que é justamente, né, levar esse teu corpo para o ponto zero e dar aquele restart, né? Ó, você veio até aqui com um estilo de vida. Daqui para cá, daqui para frente a gente vai mudar. Daqui para frente a gente vai nutrir. Então é esse ponto zero para poder finalmente emagrecer que você precisa. O emagrecimento definitivo ele vai se fazer dessa forma, com os nutrientes certos para você conseguir emagrecer de uma vez por todas, sem sofrimento, sem passar ali sufoco, sem passar fome. Então, essa dificuldade é muito comum, né? Muita dificuldade em saber o que comer, muita dificuldade em emagrecer. Vocês têm que tirar da cabeça que é algo difícil, que vocês já tentaram muitas vezes, que vocês não vão conseguir, porque é justamente esse pensamento que já faz vocês começarem desanimadas. Então, isso tem que mudar. Aqui as mulheres muitas vezes chegam com a mentalidade de que vão ter que comer pouco, de que já passaram por processos mais difíceis, e vocês vão aprendendo que não. Né? A Conceição mesmo fala na nossa entrevista de que achei que essa menina era louca, a quantidade de comida que ela colocou para mim, eu achei que ela era maluca. Conceição perdeu aí, voltou até o peso de 22 anos de quando ela estava na lua de mel. Então, perdeu aí, sei lá, quase 20 quilos. E na primeira vez, né, quando ela chegou até mim, ela falou, louca, com essa quantidade toda de comida eu não vou perder nada. E é isso que muitas vezes vocês pensam. Ih, que maluca, vou comer isso tudo? Não vou emagrecer. E por que come mais e emagrece? Porque recebe os nutrientes que o corpo precisa. Porque o corpo precisa de combustível para conseguir dar conta desse teu processo de emagrecimento. Aí ela aí, ó. Eu nem sabia que você estava aqui, ó. Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que ter nutriente. E nutriente está onde? Na comida de verdade. Muitas vezes vocês começam a pirar nesse processo de emagrecimento e vão para a farmácia e saem comprando um monte de suplemento e compra por conta própria um monte de coisa e compra coisa que amigo indicou e saem tomando um monte de bobagem para o processo de emagrecimento de vocês. E muitas vezes não adianta. Muitas vezes não é o que o corpo está precisando. Muitas vezes vocês não estão tomando as quantidades que vocês precisariam. Então, você entra na farmácia e tem um monte de oferta. Não é sair tomando tudo, não vai resolver o teu problema. Você não quer focar no básico, que é a comida, mas quer se entupir de suplemento. Boa noite, Ana Rita, tudo bem, amor? Quer se encher de medicamento, quer se encher de coisa? E o básico você não está fazendo, que é comer a comida.